e alunos do Sistema de Ensino Positivo. Meu nome é o professor Petro e estamos aí com mais uma resolução do simulado de vocês, tá? Entramos nas questões de geometria plana. Essa daí cai bastante na tua prova, tá? Olha só. Em um triângulo ABC, temos lado CB igual a 3, CA igual a 2 e o ângulo C mede 30, conforme ilustrado. Se o ângulo C for triplicado, o que acontece com a área do teu triângulo? Tá aí uma questão muito legal de fazer. Vamos tentar copiar esse desenho só para você ver. Pronto. Então vamos lá. Ele te dá esse desenho primeiro. A pergunta dele é, se eu triplicar esse ângulo, o que acontece com a área? Então, não tem problema. Vamos calcular a área primeiro, né? A área vamos chamar de S, certo? A área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Você pode ver que para esse triângulo eu já tenho a base. A base é 3. Mas eu não tenho a altura. Então tem que achar a altura. A minha altura sai do ponto mais alto, vai até a base formando 90 graus. É essa altura que eu quero. Tá, mas eu lembro como que tem um jeito de fazer sem calcular a altura. Eu concordo, mas calculando a altura acho que é um jeito muito mais prático, tá? Então fazer o seguinte, para esse triângulo que está aqui, ó, esse triângulo que está aqui, eu desenho um pouquinho separado para você, ó. Aqui é 2, aqui é H, e esse ângulo aqui é 30 graus. Então você pode ver, ó, de um modo muito direto, ele fala o seguinte, ó, eu quero essa altura. Na frente do 90 é hipotenusa, na frente do ângulo cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, basta usar o seno. Então eu tenho o seguinte, seno de 30 graus, cateto oposto H, sobre a hipotenusa que é 2. Da tabela que você tem que saber de cor, seno de 30 é meio. Meio igual a H sobre 2. Corta, corta, minha altura vai dar 1. Então a altura eu já tenho. Agora é só substituir. Então vamos lá. Nossa área, base vezes altura sobre 2. A base é 3. A altura é 1. Essa altura é 1. Dividido por 2. Bom, 3 vezes 1 é 3. Dividido por 2 dá 1,5. Então essa área dá 1,5. Eu vou botar a unidade em centímetros quadrados só para ficar organizado. Pronto. Esta é a área da primeira parte da questão. Mas não é o que ele pergunta. Ele fala assim, o que acontece se esse ângulo for triplicado? Triplicado é multiplicar por 3. Você quer ver? Ó? 3 vezes 30 dá 90. Opa, então teu triângulo ficaria assim, ó. Vou espremer aqui, tá? Triplica o ângulo. Então aqui é 90 graus. Ó. 3 vezes 30 é 90. Então aqui seria o C, aqui seria o B, aqui seria o A. A gente sabe que a medida CB é 3. A gente sabe que a medida AC é 2. Eu quero essa área aqui. Aí fica muito mais fácil. Base vezes altura sobre 2. Então essa área, vamos espremer aqui, área, base 3, altura 2, dividido por 2. Corta, corta. Essa área é 3. Bom, de 1,5 para 3, você concorda que 3 é o dobro de 1,5? Então gabarito D dado. A área irá dobrar. Tudo bem? De um modo muito direto, era só você achar a altura primeiro. Porque se você triplica 30, vai para 90. Aí fica muito mais tranquilo a tua areazinha, tá? Agora a nossa questão número 53. Aí a gente vai ter que trabalhar bem na 53, tá? Olha só. Clara mora no ponto A da padaria mais próximo da sua casa, que fica no ponto D, e sua escola no ponto C, como ilustra a seguir. Então, olha só. A Clara mora no ponto A padaria está no ponto D e a escola no ponto C. O menor caminho que Clara pode ir da escola até a sua casa, passando pela padaria, mede quanto? Então olha só. A Clara sai do A, tem que ir até a padaria, depois ela vai direto para a escola. Eu quero saber quanto que ela vai percorrer nesse caminho que está aqui. Então eu tenho que achar essa medida e achar essa medida aqui e somar as duas. Então fazer assim, eu vou copiar o triângulo aqui, só para deixar mais organizado para você. Então, vamos começar. Tá, é uma questão muito forte, hein? Primeiro de tudo, a Clara sai do ponto A, tem que passar na padaria D até chegar na escola C. Então, o que eu preciso fazer? Achar essa medida e essa e somar as duas. Eu vou tomar a liberdade, vou chamar aqui de X e vou chamar aqui de Y. O que a gente quer é X mais Y. Essa é a pergunta. Quanto que a Clara vai percorrer andando X mais esse Y?
De um modo muito direto, esqueça esse triângulo de baixo, eu não preciso usar ele, eu vou usar só o triângulo de cima. Mas você percebeu que o teu triângulo de cima não é retângulo. Se o teu triângulo não é retângulo, você sabe uma coisa importante. Você tem que saber usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Tem que saber usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, olha só. Eu tenho dois ângulos, eu tenho um lado. Então, quando você tem mais ângulo, você usa a lei dos senos. Pela lei dos senos, vou calcular o y primeiro. Vamos ver se você lembra. 8 raiz de 3 tá para seno de 120. Assim como o meu y tá para seno de 45. Lembra? Lei dos senos. Lado sobre seno do ângulo oposto. Um lado está diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto. 8 está para seno de 120 e y está para seno de 45. Tudo bem? Aí, ó, podia fazer essa conta direto. Mas antes disso, deixa eu ver se você lembra, tá? 8 raiz de 3 ainda deixo. Do outro lado, y seno de 45 ainda vou deixar. Você lembra quanto que é seno de 120? Seno de 120. 120 falta 60 para chegar em 180. Então, seno de 120 é igual a seno de 60. E não esqueça de verificar o quadrante, né? 120 está no segundo quadrante. Seno no segundo quadrante é positivo. Então, está tudo bem. Agora, vamos multiplicar cruzar. Y vezes seno de 60. Seno de 60, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Igual, multiplica cruzado. Vai ficar 8 raiz de 3, que multiplica seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora a conta básica, né? 2 com 2 posso cortar. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo, posso cortar. Então, meu y já tenho 8 raiz de 2. Y check. Tudo bem? Mas ainda falta matar o x. Esse x que está aqui. Aí, se você não se importar, vamos usar outra folha. Eu vou pegar esse meu triângulo azul que está aqui e vou desenhar ele separado. Ainda na questão 53, só o triângulo de cima, tá? Ele ficaria assim. A, D, C. Essa medida é 8 raiz de 3. Aqui é o x que eu quero. Esse ângulo é 120, que a gente já sabe. E esse ângulo aqui é 45, que a gente também já sabe. Então, a partir de agora, olha o que a gente vai ter que fazer. Meu triângulo não é retângulo. Então, vou aplicar a lei dos senos de volta. Quanto que dá a soma dos ângulos de um triângulo? 180. 125 mais 45 dá 165. Para fechar um triângulo que é 180, falta 15. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Lei dos senos. Lado sobre seno do ângulo da frente. Então, olha só. 8 raiz de 3 está para seno de 120. Assim como o meu x, vou até trocar de cor, está para seno de 15. Partes que eu já sei e vamos fazer direto. Fração de um lado e fração do outro multiplica cruzado. Então, peraí. X vezes seno de 120. Seno de 120, igual no item anterior, é igual a seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Ó. O meu problema é esse aqui, ó. Cruza aqui. Vai ficar 8 raiz de 3, que multiplica seno de 15. Você viu que o seno de 15 é dado no exercício? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vou escrever então, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Ó. Matemática básica agora. Ó. Raiz de 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Raiz de 3 eu posso cortar. Ó. Organizado, 2 está dividindo, passa multiplicando. Vamos fazer assim. Ó. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. 16 por 4 dá 4. Já vou fazer uma distributiva aqui, ó. O meu x vai ficar, então, 4 raiz de 6 menos 4 raiz de 2, ó. Esse é o x.
Tudo que a gente quer é x mais y. Certo? Meu x, 4 raiz de 6, menos 4 raiz de 2. Mais meu y, que a gente achou no item anterior, 8 raiz de 2. Então, vamos lá. Mais então 8 raiz de 2. Meu y, 8 raiz de 2. Aí fica fácil, né? 4 raiz de 6. 8 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Eu vou botar o 4 em evidência. Vai ficar raiz de 6 dentro, mais raiz de 2 fora. Se você fizer a distributiva, você vai ver que dá igualzinho. Então, a distância que a Clara tem que andar é 4 raiz de 6 mais raiz de 2, letra C de cebola. Esse é o gabarito da questão 53. Muita matemática básica nessa questão, mas o Enem adora questões assim, beleza? Vamos lá então, a partir de agora, questão número 62. Entramos em todas as questões que tem em geometria dos sólidos, tá? E cai bastante no Enem. Na questão 62, ele fala assim: o leite UHT, também conhecido como longa-vida, é obtido pelo processo de temperatura ultra-alta pasteurização. O leite é homogeneizado e submetido a uma temperatura de 130 a 150 graus entre 2 e 4 segundos e imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus. O choque térmico pelo qual o leite passa foi nomeado de pasteurização. E esse processo permite eliminar bactérias, com isso as propriedades do leite são conservadas sem a necessidade de refrigeração, daí o nome longa-vida. A embalagem na qual o leite UHT fica confinado para o comércio é asséptica, inibe o desenvolvimento de micro-organismos. No instante em que a embalagem é aberta, o leite já fica sujeito a ser contaminado e por isso é recomendável que, depois de aberto, o produto seja armazenado na geladeira e consumido até 3 dias. O prazo da validade da embalagem fechada é de 180 dias. As caixas de leite pasteurizadas geralmente possuem formato de um prisma de base retangular, conhecido como paralelepípedo retângulo. Considere uma caixa de leite pasteurizado com 10 de comprimento, 5 cm de largura e 20 de altura. Ele já te dá o desenho do leite que está aqui, como ilustra a imagem. Aí a pergunta dele é: desprezando as dobras da caixa, a área da embalagem utilizada é igual a quanto, tá? Aí, ó, você tem vários jeitos de fazer essa questão que está aqui, ó. Só para a gente dar uma repetida, ele faz assim, ó. Tá? Essa medida é 10 centímetros, essa medida é 5 centímetros e essa medida é 20 centímetros. Ele quer a área total disso aqui. É claro que se você quiser, você pode fazer assim, ó. Isso aqui é um retângulo. Como é que você calcula a área desse retângulo? Base vezes altura. Você tem duas iguais. Para você calcular a área dessa base, né? 10 vezes 5, você tem essa base que é igual a essa, duas iguais. Mas vamos fazer com fórmula, não tem problema. Lembra? A área de um paralelepípedo retângulo é 2 vezes AB mais BC mais AC. Tanto faz que esse seja o A, esse seja o B, esse seja o C. Né? Então vamos lá. Área, 2 vezes. A vezes B. A, 10, B, 5. 10 vezes 5 mais BC. BC, 5 vezes 20. Mais AC, 10 vezes 20. Pronto. Área, 2 vezes. 10 vezes 5 dá 50. 5 vezes 20 vai dar 100. 10 vezes 20 vai dar 200. Aí fica fácil, né? Vamos somar. 200 mais 100 dá 300. Mais 50, 350. Vezes 2 vai dar 700. Então a área dele é 700 centímetros quadrados. Gabarito da questão 62, B de bola. Tudo bem? Eu botei essa fórmula porque é bom fazer revisão. Na hora da prova tem gente que nem grava a fórmula e não precisa. A área, calcule a área dessa base, são duas iguais. Calcule a área dessa parede, são duas iguais. E calcule a área dessa parede, que são duas iguais. Por isso que já está aqui, ó, 2 vezes essa área, 2 vezes a outra área, 2 vezes essa área e está resolvido. Tudo bem? Agora então nós vamos para a questão número 63. Na questão 63 ele fala assim: Dona Joana fabrica goiabada caseira para vender. Para a produção do doce, Joana utilizará formas de prisma hexagonal regular ou prisma triangular, em que as duas bases são formadas por polígonos regulares. Sabe-se que a capacidade de goiabada ocupada pelas formas deve ser a mesma, e a aresta da base de ambas
mede 8. Se a altura da forma de base triangular também mede também 6 centímetros, então a medida da área lateral da forma de base hexagonal deve medir quanto, tá? Pessoal, tá aí uma questão fantástica de fazer. Então, primeiro de tudo, ele fala duas formas. Uma formato de prisma hexagonal regular e a outra formato de prisma triangular regular. Me permita botar os desenhos aqui, porque você não tem esses desenhos lá, tá? Primeiro, ele fala um prisma hexagonal regular. Então, a base é um hexágono regular. Então, seria mais ou menos assim, só para você entender. Isso aqui seria um prisma hexagonal regular. E um prisma triangular regular, então, seria mais ou menos assim, só para você entender também. Tudo bem? Prisma hexagonal regular, prisma triangular regular. Aí ele fala o seguinte, ó. Sabe-se que a capacidade das duas formas é a mesma. Opa! O volume das duas é a mesma. Essa é a primeira coisa que ele fala. E ele fala assim, e a aresta da base de ambas vale 8. Ah, então peraí. Esse lado aqui é 8. E esse lado aqui também é 8. Tá? Tudo em centímetros. Eu boto centímetros para você. E ele fala assim, a altura da base da forma de base triangular mede 6. Então essa altura ela dá. Essa altura é 6. Tranquilo? Então, qual que é a medida da área lateral do prisma hexagonal? Então, só para começar, ele fala uma coisa importante. Primeiro tudo, a capacidade das duas são iguais. Então, o volume das duas são iguais. Certo? Então, olha só que importante. Este volume igual a este volume. Olha só. O volume de azul é igual ao volume de preto. Tá? Volume de azul, volume de preto. Que aqui seja volume de base hexagonal, que aqui seja volume de base triangular, tanto faz, tá? Azul, azul, preto, preto. Como é que eu calculo o volume de um prisma? Área da base vezes a altura. Volume de prisma é a área da base vezes a altura. Como é que eu calculo a área da base de um hexágono? Você lembra? A área da base do hexágono. O hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, esse volume é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que multiplica a altura dele que eu não tenho. Volume, área da base vezes a altura. Este volume é igual a este volume, área da base vezes a altura. Mas a minha base é um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que nesse caso eu tenho 6. Volume é a área da base vezes a altura. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado vezes 3 sobre 4, vezes a altura, que é 6. Volume do prisma hexagonal, área da base do hexágono, 6L ao quadrado vezes 3 sobre 4, vezes a altura que eu não tenho. Tudo bem? Azul é a área da base, preto é a altura. Aí você percebeu que como os lados são iguais, eu nem preciso substituir. Olha só, 4 com 4 corta, L ao quadrado vezes 3 com raiz de 3 eu corto. Então, o que sobra? 6H igual a 6. 6H igual a 6. Passa dividindo, meu H é 1 centímetro. A gente acabou de achar a altura do meu prisma hexagonal. Aí, tudo que ele pede para você, qual que é a área total dessa figura que está aqui? Desculpa, a área lateral dessa figura. Então, peraí, ó. Área lateral. Área S, L de lateral. Área lateral. A área lateral é a área só das faces laterais. Eu quero a área dessa paredinha que está aqui, ó. Você concorda que isso aqui é um retângulo? Área de retângulo, base vezes altura. A minha base é 8, ó. Então, 8 vezes 1. Mas, quantas áreas iguais a essa nós temos no total? Como a nossa base é hexagonal, então nós vamos ter 6 paredes iguais, concorda? Então, só multiplicar por 6. Base vezes altura te dá essa área aqui. Como são 6 paredes iguais, multiplica por 6. 8 vezes 1 dá 8, vezes 6, 48 centímetros quadrados. Esta é a área lateral da questão 63 do prisma hexagonal regular, que é a letra B de bola. Tranquilo?
E aí, agora a nossa questão número 82, tá? Tá aí uma questão bem legal de fazer, bem direta de fazer. Na 82, um tanque cônico com 16 metros de profundidade e altura H do líquido, representado na figura, indica metade da altura total do tanque. A razão entre o volume do líquido e o volume do tanque, o volume total do tanque é igual a qual das alternativas, tá? Então tudo que ele pede para você é uma relação entre o volume dessa parte de líquido com o volume total que está aqui. Então fazer assim, ó, volume do grande eu vou chamar de Vzão, V maiúsculo, volume do pequeno eu vou chamar de Vzinho, V minúsculo. Existe uma relação muito importante que vale para pirâmide e vale para cone. Olha só, o volumezinho tá para o volumezão, assim como a alturazinha tá para a altura zona, mas isso aqui ao cubo. Lembra dessa relação? Se é volume, ao cubo. Se for área, ao quadrado. Bem direto de fazer. Agora fica fácil, porque olha só. Vamos fazer assim. Volumezinho sobre volumezão. A primeira coisa que ele te dá é a altura do grande. A altura do grandão é 16. Já é dado do exercício. 16. E ele fala uma coisa no teu enunciado. Esta altura que está aqui é metade da altura total. Metade. Então, metade de 16 é 8. Aqui é 8, então. Então, isso aqui é ao cubo. Basta resolver. Vzinho sobre Vzão. Vamos fazer assim, 8 dividido por 16 vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao cubo. Aí, acabou. Vzinho sobre Vzão. A potência vai para os dois. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Este é o gabarito oficial da questão 82, letra C. Vzinho sobre Vzão é 1/8. Tudo bem? Muito direto fazer. Você pode fazer essa relação com raio, altura, com o que você quiser. Sempre vai dar certo. Mas se for volume, eleve ao cubo. Se for área, eleve ao quadrado. Beleza? E agora a nossa questão número 85. Bem direto de fazer. A questão 85 fala assim para você, ó. A bola de futebol que está representada na imagem é confeccionada dessa maneira que está aqui. Considerando π 13,14, sabendo que a bola tem 30 centímetros de diâmetro, qual a quantidade aproximada de borracha para revestir essa bola? Então, peraí, ela fala só do revestimento. Se ele quer só o revestimento, ele quer a área da bolazinha. A bola tem o formato de esfera. Fórmula da área de uma esfera. Área de uma esfera, 4πr². Essa é a fórmula da área da esfera. Mas ele fala assim, o diâmetro é 30. Bom, se o diâmetro é 30, o raio é metade de 30. Então, nós sabemos que o nosso raio é 15 centímetros. Então, basta substituir. Nossa área, 4 vezes. O π, ele fala, troque o π por 3,14. Vezes, o nosso raio é 15, 15 ao quadrado. Então, agora basta você fazer a conta, né? 15 ao quadrado, 225, multiplica tudo. Esse resultado eu já tenho 2.826. Nossa área, 2.826 centímetros quadrados. Então, a área da bola vai estar na tua letra A, 2.826 centímetros quadrados. Tranquilo? Tá, uma questão bem importante para você. Ele fala assim, um artigo decorativo como o da imagem foi confeccionado em madeira com a forma de um sólido formado pela justaposição de bases maiores de 2 troncos de pirâmides congruentes. A aresta da base maior nesse sólido mede 9 e a aresta da base menor mede 3. E a altura de cada tronco vale 4. A área da superfície da madeira que será pintada, sabendo que só será aplicada tinta apenas nas faces laterais, é igual a quanto? Cara, tá aí uma questão fantástica de fazer. Você tem esse desenho, ele fala o seguinte, só vai ser pintado as faces laterais. Então, quanto que eu vou pintar? Qual que é a área a ser pintada? Primeiro, você percebeu que isso aqui é um trapézio, né?
Bom, eu tenho um trapézio aqui e um atrás aqui. Então aqui em cima tem 4 trapézios, embaixo tem mais 4, total 8 trapézios. Então eu preciso achar a área de um trapéziozinho só, multiplicar por 8. Essa é a base dele. Só que ele fala assim, as duas peças são troncos de pirâmides. Então, só para você entender o que vai acontecer, olha o que ele fala, tá? Eu vou pegar só essa parte de cima e dar uma desenhada separada para você, só para você entender. O nosso tronco de pirâmide, ele teria um formato mais ou menos assim, ó, só para você ver, tá? Isso aqui seria uma pirâmide. Mas você pode ver que eu tenho um tronco dele. Então ele seria cortado, sei lá, mais ou menos aqui para você entender, ó, mais ou menos assim. Isso aqui é só para você entender da onde vem o teu desenho. Tudo bem? Essa parte de azul é só essa parte de cima que está aqui. Eu já sei que a parte de baixo é outra parte igualzinha. Aí ele me dá 3 medidas. A base maior vale 9, essa base vale 9 centímetros. E ele fala que esta medida aqui de cima vale 3. E ele fala que a altura desse tronco também vale 4. Então, peraí. Esta altura que está aqui, ó, vale 4. Isto posto, como é que eu acho a área desse trapézio que está aqui? Bom, não custa eu colocar aqui para você, né? Isso aqui é um trapézio, certo? Nosso trapézio tem mais ou menos um formato assim, ó, só para você entender. A gente sabe que aqui é 9, a gente sabe que aqui é 3. 9 e 3. Área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então eu preciso achar esta altura aqui, ó. Eu preciso dessa altura, que eu vou chamar de H. Você concorda que essa altura que está aqui, H, é esta altura que está aqui? Eu preciso achar esse H que está aqui, ó. Então agora, muito fácil, você faria assim, ó. Eu vou juntar essa ponta aqui, eu vou juntar essa ponta que está aqui, ó. Se essa medida é 9, essa medida é metade do 9. Então aqui é 4,5. Se essa medida é 3, então essa medida é metade do 3. Então aqui é 1,5. Então agora eu vou fazer assim, ó, preto. Eu vou pegar esse meu triângulo retângulo aqui, ó. Desenho separado para você. Ampliei. Esta é a medida H que eu quero, que é essa medida aqui, H. Mas aqui, quer ver que fácil, ó? Aqui é 1,5, aqui é 4,5. Mas se aqui é 1,5, aqui também tem que ser 1,5. Opa, 1,5 para 4,5, falta 3, ó. Concorda que essa medida aqui é 3? E essa medida aqui é 4, ó. Porque essa altura é 4 que está aqui. Esse triângulo todo mundo conhece, né? Triângulo pitagórico, 3, 4, essa medida é 5. Não lembro, faz Pitágoras. H ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 dá 25. Que número ao quadrado é 25? 5. Então a gente achou essa altura. Essa altura, 5. Agora sim, como é que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Esta área, então, vamos lá, base maior 9, mais base menor 3, vezes a altura 5, dividido por 2. Mas isto é a área de um trapéziozinho só. Nós temos 8 trapézios iguais. Confere? 4 em cima, 4 embaixo. Então, vou multiplicar essa conta por 8. Aí ficou fácil. Vamos lá, área. 9 mais 3, 12. Vezes, posso fazer assim, ó. 8 por 2 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 12, nossa área, 240 centímetros quadrados. Pronto. A questão 83, 240 centímetros quadrados, letra C. Tá vendo? Tudo depende de você achar esse triângulozinho que está aqui. Aí está resolvido já. Tá? Gabarito da 83, letra C. Vamos lá. Tá aí uma outra questãozinha, dificilzinha de fazer. Ele fala o seguinte para você. Tem sim uma lata, formato de cilindro circular, de 10 de altura e 25 pi centímetros quadrados de área da base, tá?
Um prisma triangular regular é inscrito nessa lata conforme a imagem. Então, qual que é a área total desse prisma? Tá? É uma questão muito legal de fazer. Então, primeiro de tudo, ele fala que a altura do cilindro é 10. Então, você sabe que a altura do teu prisma também é 10. As alturas são iguais. Mas ele fala uma coisa importante. A área da base do círculo é 25π. Então, eu já posso fazer o seguinte, ó, só para você entender. A área da base do cilindro é a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Esta área, ele fala que vale 25π. 25π é igual a πr ao quadrado. Aí fica fácil, né? Π com π corta, quadrado passa a raiz. Então, a gente já sabe que o raio da circunferência é 5 em centímetros. Pronto. Acabamos de achar o raio dessa circunferência. Mas a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é, qual que é a área total do meu prisma triangular? Então a gente tem um problema. Eu tenho que achar esse lado que está aqui. Mas eu tenho o raio dela. Então eu vou desenhar só a base dele. A tua base seria alguma coisa assim. Eu tenho a circunferência. E dentro da circunferência eu tenho um triângulo. Nosso triângulo é equilátero. Eu só preciso do lado. Mas eu tenho raio. Meu raio é 5. Eu vou tentar fazer de jeito técnico só para ver se você lembra. Sabia que para você ter uma relação entre o raio e o L para triângulo equilátero é essa? O meu raio é L raiz de 3 sobre 3. Com isso você relaciona o raio com o lado automaticamente. Ah, e se eu não souber? Tudo bem. Isso aqui é o raio. Você pode fazer um triângulo retângulo aqui, seno, cosseno, tangente, você resolve, tanto faz. Nosso raio é 5, ó. 5 é igual L raiz de 3 sobre 3. Matemática básica. 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, vou ter o seguinte. L raiz de 3 igual 3 e 5, 15. Para deixar bonito, raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, meu L, 15 dividido por raiz de 3. É claro que temos que dar uma racionalizada. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Aí fica assim. L. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. 15 por 3 dá 5. Então, meu lado é 5 raiz de 3. Acabamos de achar o lado do meu triângulo. Tranquilo? Então, vou fazer assim. Continuamos do outro lado. Ainda na questão 86. Vamos lá. Eu só vou pegar o meu prisma. Só. Em outra posição, mas dá na mesma, ele faria isso aqui, ó. O lado a gente acabou de achar, 5 raiz de 3. Lado 5 raiz de 3, bate. E esta altura a gente já sabe que é igual a 10. A altura é 10, porque é a mesma altura do cilindro. A pergunta dele é, quanto que vale a área total dele? Então vamos fazer assim. A área total é a área das duas bases mais as áreas das paredes. A área da parede a gente chama de área lateral. Então vou fazer assim, ó. A nossa área total, para deixar bonito, é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Vamos atrás de SB. SB é a área da base. Já usamos essa fórmula hoje. Área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos fazer aqui, ó. O meu L, 5 raiz de 3. Isso aqui é ao quadrado. Vezes raiz de 3 sobre 4. Não, vamos lá. Conta fácil de fazer. 5 ao quadrado dá 25. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 25 vezes 3 dá 75. Então, 75 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Esta é a tua área da base. Essa área da base eu já tenho. Falta agora a minha área lateral. A área lateral é a parte mais fácil de fazer. Vou fazer aqui do lado. A área lateral é a área de cada parede que está aqui. Quer ver? Ó? Área de um retângulo, base vezes altura. 5 raiz de 3 vezes 10, altura. Só que você tem 3 paredes iguais. Esta, a de lateral aqui e a de trás. Então, multiplica por 3. Então, a área lateral a gente já tem também. 5 vezes 10, 50, vezes 3, 150. 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Acabamos de achar a área lateral. A pergunta dele é, quanto vale a área total? Então é só jogar aqui, ó.
nossa área total, área lateral, que eu já tenho 150 raiz de 3, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes a área da base que está aqui, 75 raiz de 3 sobre 4. Não. Posso cortar esse com esse, sobra 2 aqui. Se você tirar o mínimo e resolver, a nossa área total vai dar 375 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Esse gabarito está na letra B de bola. Tá, é uma questão muito, muito legal de fazer. Ele envolve duas figuras ao mesmo tempo. Beleza? A partir de agora, então, questão número 87. Uma das questões mais fantásticas de todas. Olha só. Uma esfera está inscrita em um cone circular reto de 8 de altura e raio da base 6. E o desenho você tinha lá. A altura é 8, o raio da base é 6. Então é correto afirmar que a área da superfície da esfera é igual a quanto? Bom, então vamos lá. Ele quer a área da esfera. A área da esfera é fácil de fazer. O meu problema é achar o raio da tua esfera. Então, vamos tentar acertar o desenho mais ou menos para você entender. Primeiro de tudo, eu tenho um cone e uma esfera dentro. Pronto, vamos lá. Ele me dá duas medidas. A altura é 8 e o raio é 6. Então, vou fazer aqui do lado para você, tá? Esta altura que está aqui é 8. E esta medida do raio que está aqui é 6. Isto é dado o exercício. Raio 8 e raio altura 8 e raio 6. O que eu preciso? A área da esfera. Para você poder achar a área da esfera, você tem que achar o raio da esfera. Não tem jeito. Então, mais ou menos assim, ó, eu preciso desse raio que está aqui, ó, que eu vou chamar de Rzinho. Raio do cone que é maior, eu chamo de Rzão. Raio do cone menor, raio da esfera que é menor, eu chamo de Rzinho. Como é que a gente resolve esse raio que está aqui? Então, olha só que importante. Primeiro de tudo, vou fazer assim para você. Ó. Eu vou pegar esse meu triângulo preto gigante aqui. Ó. Esse triângulo preto aqui, tá? Eu desenho ele para cá para você. Essa medida é 6. Esta altura é 8. E se você quiser, essa medida você sabe que é 10. Tá, como é que eu sei que essa medida é 10? Você pode fazer Pitágoras. A ao quadrado é 6 quadrado mais 8 quadrado. Ou, lembra do triângulo 3, 4, 5? Ele é proporcional ao triângulo 3, 4, 5, se você quiser. Se não quiser, tudo bem, você faz Pitágoras, tá? Mas o meu problema não é esse. Isso aqui todo mundo enxergou. O meu problema é como é que eu vou achar esse raio que está aqui. Então, olha que importante. Esse aqui é o centro da esfera, certo? Você concorda que isso aqui é o raio da tua esfera? Esta reta só encosta na tua esfera uma vez. Então, esse ponto ele é tangente. Se ele é tangente, aqui é 90. Eu vou pegar esse meu triângulo que está aqui agora. Ó, e vou desenhar na mesma posição que esse que está aqui. Assim. Então, olha só. Só joguei 90 para cá. Só joguei para cá. Essa base é Rzinho. Fica Rzinho. Você quer ver? Esta medida que está aqui, que é esta daqui, eu tenho. A altura inteira é 8. Esta altura inteira é 8, mas aqui é Rzinho, certo? Então, esta medida que está aqui é 8 menos Rzinho. 8 é o total, tirando Rzinho, tem essa medida que é essa, ó. Semelhança de triângulos. Por isso que essa questão é fantástica de fazer. Vamos lá. 6 está para R. Assim como 10 está para 8 menos R. Opa, 10 está para 8 menos R. Aí, ó, consigo fazer a conta, ó. Aqui vai dar 10R. Cruza, 6 vezes 8 dá 48. Menos 6R. Menos 6R vem para cá, mais 6R. 16Rzinho é igual a 48. 16 está multiplicando, passa dividindo. Meu raio vai dar 3. Acabamos de achar o raio da tua esfera. O raio da esfera eu tenho agora. Aí fica fácil. Vou exprimir aqui. Tudo que ele pede é a área da tua esfera. Vamos lá. A área da esfera já usamos hoje. A área é 4πr ao quadrado. E boa notícia,
ele nem pede para você trocar o π. Então, o que seja, ó, vamos lá, área, 4πr. O nosso raio a gente achou 3. 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36. Então, essa área, 36π centímetros quadrados. Gabarito da questão 87, C de cebola. Tranquilo? Difícil de enxergar esse triângulo, então vá atrás do teu triângulo retângulo. Beleza? Questão 87, resolvida. Agora a nossa questão número 59, tá? Parece difícil, mas ele fala tudo que é para você fazer. Então é mais questão de interpretação de texto com uma coisinha de módulo no final. Olha o que ele fala. Quando são conhecidas os três pontos não alinhados, pode ser calculada a área de um triângulo formado por eles e utilizando a seguinte fórmula. Essa fórmula que ele dá aqui, que eu já vou repetir ali para você. E ele fala assim, sabendo que os vértices A e B são simétricos em relação ao eixo das abscissas, as coordenadas x desses pontos é a mesma 5, e o vértice C é dado pelo ponto 1 e 0, a área do triângulo é 12 unidades de área. Pode-se dizer que o valor das ordenadas de A e B valem respectivamente quanto? Tudo bem? Então, de um modo muito direto, ele fala assim, ó, primeiro, o ponto C é dado 0, 1. Vou anotar, tá? O ponto C ele fala 1 e 0. Mas aí ele fala uma coisa importante. Nós temos dois pontos A e B simétricos em relação ao eixo das abscissas. E a coordenada x desses pontos é a mesma que é 5. Então, espera só um pouquinho. O meu A, o meu B. Qualquer ponto tem o x e y. Qualquer ponto tem o x e y. Ele fala que o x é o mesmo para os dois. Então, 5 e 5. Isso é dado. Só que daí ele fala uma coisa fácil de usar. Os vértices A e B são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Só para você entender, ó. YX. Se você tem um ponto A aqui, simétrico em relação ao eixo das abscissas, simétrico em relação ao eixo X, é como se esse cara fosse um espelho. Então, a esta mesma distância aqui, você teria outro ponto aqui, ó. Mesma distância. Se esse valor aqui é y, então esse valor aqui é menos y. Concorda? Então, faz assim, ó. Que aqui seja y e aqui menos y. Tanto faz. Simétrico em relação ao eixo das abscissas. Aí ele fala assim, ó. A área do meu triângulo é 12. Se você tiver a área do triângulo, você pode aplicar essa fórmula que eu vou copiar aqui para você. A nossa área, meio. Vamos lá. XA, YB menos YC, mais XB, YC menos YA, mais XC, YA menos YB. Ele fala que esta fórmula calcula para você a área de um triângulo, mas ele fala a área do triângulo é 12. Então, essa área aqui eu já troco por 12. Então, ficaria assim, 12 igual meio. Agora, com toda a paciência do mundo, a gente vai substituir como der para substituir. X do ponto A é 5. Que multiplica Y do ponto B. O Y do ponto B é menos Y. Menos Y do ponto C. O Y do ponto C é 0. Né? X e Y. Mais X do ponto B. O X do ponto B é 5. Que multiplica Y do ponto C, que é 0. Y do ponto A, que é Y. Mais X do ponto C, que é 1. Que multiplica Y do A, que é Y. Menos o Y do B, que é menos Y. Então, vamos ter cuidado com o sinalzinho aqui. E fecha. Tranquilo? Agora, olha só. 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 12 dá 24. Igual. Vamos fazer as contas que dá para fazer, né? Vou repetir o módulo. Menos y menos 0 é menos y. Então, aqui vai ficar menos 5y. 5 vezes menos y dá menos 5y. Menos y, menos com menos dá mais, né? Então, aqui vai dar 2y. Mais, então, 2y. Pronto.
Agora fica fácil. Ó. Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 2 dá menos 8y. Então, a nossa conta seria assim. Menos 8y módulo igual a 24. Quando você tem módulo, fica fácil, né? Módulo de um número, módulo dentro de um número. Você pode admitir o sinal positivo ou negativo. Então, você tem duas contas a fazer. Menos 8y igual a 24. Outro valor. Menos 8y igual a menos 24. Desta conta, teu y vai dar menos 3. 8 está multiplicando, passa dividindo. Desta conta, teu y vai dar 3. Pronto. Gabarito da questão número 59. 3 e menos 3. Está aqui. Ele quer os y dos dois. 3 e menos 3. Fechou. A única coisa dessa questão é que ele fala simétrico em relação ao eixo x. Então, se aqui é y, aqui é menos y. Se fosse simétrico em relação ao eixo das ordenadas, eixo y, então se aqui é x, aqui é menos x, bem direto de fazer. Tá bom? Pronto. Então, a partir de agora, questão número 60. Tudo bem? Geometria de posição. Na questão 60, ele fala o seguinte, ó. O tetraedro regular é uma pirâmide irregular que apresenta as 4 faces congruentes, formada por triângulos equiláteros e as 6 arestas também congruentes. Considerando as retas que passam pelas arestas da pirâmide da figura, quantas são reversas à reta T? Olha só, essa é a reta T. Eu quero reta reversa à reta T. Então, vamos tentar entender. Lembra o que é reta reversa? Primeiro, retas reversas são retas que não se cruzam. Não, você não pode pensar assim, se não se cruza é paralela. Não. Retas paralelas é assim, beleza? Retas reversas não se cruzam e não pode ser paralela, ou seja, teria que ser alguma coisa assim, ó, tá? Definição certinha. Retas reversas são retas que não se cruzam e não são coplanares. Então, dá até para olhar para o teu desenho. Para ser reversa, não pode cruzar. Eu tenho essa reta aqui, ó. Você pode ver que essa reta cruza, não pode. Essa reta cruza, não pode. Essa também cruza, não pode. Essa também cruza, não pode. A única que não cruza é essa que está aqui, ó. Então, a única reta reversa essa aqui é esta. Então, meu gabarito, letra A, uma reversa só. Da questão 60, gabarito letra A, uma reversa, tá? Por favor. Reta paralela não se cruza e são coplanares, mesmo plano. Reta reversa não se cruza e não são coplanares, que é o que estaria aqui. Essa reta está aqui. Você concorda que essa reta tem mais ou menos esta posição aqui, ó? Então ele seria mais ou menos assim para você. Beleza? Questão 61. Está aí uma questão que faz tempo que não cai na prova do Enem, mas está na hora de voltar. Projeção ortogonal. Olha que legal que ele fala. Luciana estava ajudando Alice, Juliana e Flávia. A projeção que sim. volta é essa aí, acho que tinha ali, ó, 59 do papel ali, ó. Ah, tá. Beleza. Vamos tirar desse branco que você me Ah, tá. Quer que explique essa de volta? Explico. Pode deixar. Boa. Então, vamos lá. Então, agora com vocês a questão número 60. Na 60 ele fala assim, um tetraedro regular é uma pirâmide regular que apresenta 4 faces congruentes, formadas por triângulos equiláteros e as 6 arestas também congruentes. Considerando as retas que passam pelas arestas da pirâmide da figura, quantas são reversas à reta T? Então, peraí, ó. Essa é a reta T. Eu quero saber quantas são reversas a essa reta que está aqui. Primeiro, lembra? Reta reversa são retas que não se cruzam. Mas quando a gente fala em retas que não se cruzam, você não pode pensar assim, se não se cruzam, são paralelas. Isso não é verdadeiro. Retas paralelas são retas que não se cruzam e olha a frase, são coplanares, estão no mesmo plano. Retas reversas não se cruzam e não estão no mesmo plano. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Você pode ver, não estou no mesmo plano. Então, vamos lá. Primeiro, para ser reversa,
não cruza, hein? Eu tenho essa reta que está aqui, ó. Você pode ver que essa reta cruza, então não é reversa. Você pode ver que essa reta cruza aqui em cima, não é reversa. Essa reta cruza aqui em cima, não é reversa. Essa reta cruza aqui, não é reversa. A única reta que não cruza seria essa que está aqui. E se você for olhar direito, a reta T está aqui, e essa reta que não cruza seria mais ou menos essa posição que está aqui, ó. Então elas são reversas sim. Então a única que é reversa é essa que está aqui. Gabarito, uma reversa só, letra A. Tudo bem? A única reta reversa, uma única, letra A, questão 60. Beleza? Então agora, questão 61. Está na hora dessa questão voltar na prova do Enem. Projeção ortogonal. Olha só, Luciana estava ajudando Alice, Juliana e Flávia a estudarem para uma prova de matemática. Tá? Alice disse que a projeção ortogonal de um quadrado é sempre um quadrado. Juliana afirmou que a projeção ortogonal de um triângulo é sempre um triângulo. Flávia alegou que, se o polígono regular está contido num plano paralelo ao plano de projeção, então ela é congruente à sua projeção. Luciana as corrigia quando necessário e explicava as afirmativas amigas. Em relação às afirmativas, pode-se afirmar o quê? Então, vamos mostrar uma coisa muito fácil para você perceber. Primeiro de tudo, ele fala projeção ortogonal. O que você tem que lembrar? Projeção ortogonal basicamente é uma sombra. Se você quiser a projeção ortogonal desta caneta na mesa, imagine que você tem uma luz aqui em cima projetando outra caneta embaixo, certo? Projeção é sombra. Você quer ver? Ó, a gente já consegue matar a questão assim. Se a minha caneta estiver paralelo ao plano, paralelo à mesa, a sombra que a luz vai projetar seria o próprio tamanho da caneta. Confere? Mas pensa comigo. E se a minha caneta estivesse assim? E a luz estivesse aqui? Você concorda que a sombra seria só um pontinho aqui embaixo? É isso que você tem que ter cuidado. Então ele fala assim, a projeção de um quadrado é apenas um quadrado? A projeção de um triângulo é apenas um triângulo? Me permita pegar uma folha aqui para você entender. Vamos supor que aqui, pronto, organizadinho, eu tenho um quadrado, tá? A Juliana falou o seguinte, deixa eu só ver se é Juliana, Alice, perdão, falou o seguinte, a projeção de um quadrado, a sombra de um quadrado, é um quadrado sempre? Você concorda que se o teu quadrado for paralelo à mesa, a sombra vai ser o próprio quadrado? Concordo. Mas e se a tua sombra, se o teu quadrado estiver assim, ó? Beleza? O sol está aqui, a luz está aqui. Se eu for projetar a sombra dele, o que você teria? Um segmento de reta. Então isso é falso. A sombra de um quadrado é sempre um quadrado? Não. Se for assim, seria um segmento de reta. Então a Alice está errada. E tem um falso. A Juliana falou assim, a projeção ortogonal de um triângulo é sempre um triângulo? Ó, vamos de volta. Vamos supor que isso aqui seja um triângulo, ó. Até ficou bonitinho, né? Triângulo. Se o teu triângulo, de novo, for paralelo à tua mesa, a sombra do teu triângulo é o próprio triângulo, concordo. Mas e se o teu triângulo estiver em pé? A sombra, você concorda que vai ser só um segmentozinho de reta? Então, a Juliana também está errado. A sombra de um triângulo, a projeção ortogonal de um triângulo é sempre um triângulo? Não, depende da posição do teu triângulo, tá? E a Flávia falou assim, se um polígono regular está contido num plano paralelo ao plano de projeção, então peraí, o teu triângulo tem que estar paralelo aonde vai estar a sombra. Quer dizer o seguinte, a projeção vai ser vai ser congruente à tua sombra? Congruente quer dizer igual. O teu triângulo, se ele for paralelo, a sombra, a projeção ortogonal vai ser igual ao teu triângulo? Sim. Se for paralelo, sim. Então, item 1, Alice, falso. Item 2, Juliana, falso. Item 3, Flávia, verdadeiro. Então, gabarito da questão 61, C. Apenas Flávia não precisou ser corrigida. Tranquilo? Pessoal, projeção ortogonal é sombra. Você tem que pensar em todas as posições. Tá bom? Vamos lá.
Questão número 68. Bem técnica, ele fala assim. Classificar uma função como par ou ímpar consiste em avaliar o comportamento do gráfico de uma função em relação à sua simetria. Uma função par é função par se seu gráfico for simétrico em relação ao eixo das ordenadas e ímpar se o gráfico é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. Sobre as informações dadas das funções trigonométricas é função par. Então vamos lá. Ele só pergunta assim, quem é função par? Item A, A, cosseno, B, seno, C, tangente. Bom, tem gente que sabe uma questão dessas de cor. Cosseno é par, o gabarito é letra A direto. Tem gente que lembra disso, né? Cosseno é par e tal. Mas tudo bem. Tá, e se eu não lembrar, então eu posso fazer por gráfico para você ver. A nossa função cosseno, não sei se você lembra, um esboço bem mal feito, mas para você ter ideia. O gráfico do teu cosseno é alguma coisa assim, ó. Tá? Você percebeu que o teu eixo y divide o teu gráfico em duas partes iguais? Ou seja, essa parte é simétrica a essa. E o exercício ainda fala assim, uma função é par se o teu gráfico é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Ordenada é y. Então, como o teu y é o eixo, ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, o teu eixo y funciona como um espelho, então o teu item A é o verdadeiro. Cosseno é a função par. Beleza? Tem gente que grava isso direto e não tem problema nenhum, tá? 68, letra A. Vamos lá, questão número 72. Na questão número 72, ele fala assim para você. Uma fábrica de ovos de Páscoa estava colocando como brinde coelhinhos de pelúcia, como ilustrado na figura. Para prender os olhos na mesma direção, mantendo um padrão, foi feito um cálculo trigonométrico e a análise técnica da fábrica constatou a seguinte situação. O rosto do coelho deverá ser dividido em 4 quadrantes, assim como a circunferência trigonométrica. E para haver regularidade, o seno do ângulo AOC deverá ser igual ao cosseno do ângulo AOB, sendo que um olho estará na reta OB e outro na reta OC. Pronto. Com base nas informações, se o ângulo AOC vale 120 graus, pode-se concluir que a reta OB, que contém o olho posicionado no primeiro quadrante, deverá possuir uma inclinação de quanto? Beleza? Então, só vou desenhar esse quadrantezinho que está aqui com os pontos, tá? Só. Ficaria assim, então. Pronto. Então, primeiro de tudo, ele fala o seguinte, tá? Ele fala que o seno do ângulo AOC tem que ser igual ao cosseno do ângulo AOB. Então, vou anotar para você. Seno do ângulo AOC tem que ser igual ao cosseno do ângulo AOB. Isso é dado exercício. Seno do ângulo AOC deverá ser igual ao cosseno do ângulo AOB. Mas daí, lá embaixo do desenho, ele te dá uma informação que facilita a tua vida demais. Com base nas informações, o ângulo AOC vale 120 graus. Este ângulo que está aqui é 120 graus. Ou seja, seno de 120 graus é igual, então, a cosseno de AOB. Se você não se importar, AOB. Esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo alfa. Tá bom? Só para não repetir AOB para você. Aí, vamos lá. Você lembra? Quanto que vale seno de 120? Basicamente, 120 falta 60 para 180. Então, seno de 120 é igual a seno de 60 graus. Igual. Que é igual ao cosseno de alfa. Aí você pode ver direto, né? Milhares de explicações. Seno de 60 é igual ao cosseno de quanto? Cosseno de 30. Afinal, 30 mais 60 dá 90, ângulos são complementares. Nossa, não sei o que você está falando. Não tem problema. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Ó. Igual ao cosseno de alfa. Aí não tem jeito. Você tem que lembrar daquela tabela, 30, 45, 60. Você lembra
cosseno de que ângulo vale raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, nosso ângulo no primeiro quadrante é 30 graus. Este é o gabarito da questão 72. Letra A, 30 graus. Beleza? Então agora com vocês a questão 78, questão de números complexos, tá? Olha só, considere o conjunto de pontos materiais de massas M1, M2 e M3 localizadas no plano Argand-Gauss e posicionadas respectivamente nos afixos dos números complexos Z1, Z2 e Z3. O centro de massa desse conjunto é o afixo do número complexo Z, dado por esta fórmula que ele dá aqui. Daqui a pouco eu repito a fórmula para você. De acordo com essa ideia, sendo os três pontos materiais de massa 2, 3, 5, localizados nos afixos Z1, 6 mais 3i, Z2, menos 2 mais 4i, Z3, 6i, então, respectivamente, o centro de massa desse conjunto é o ponto de qual das alternativas, tá? Então, primeiro de tudo, ele fala em três massas, M1, M2 e M3. Vou anotar para você. M1, M2, M3. Opa, M3. O M1, ele fala, vale 2. O M2 vale 3. E o M3 vale 5. Pronto. Isso é dado do exercício, tá? E ele me dá três números complexos, Z1, Z2 e Z3. Z1, 6 mais 3i. Z2, menos 2 mais 4i. E Z3, 6i. Aí ele fala assim, lá, o centro de massa é dado pela fórmula. Então agora eu vou copiar a fórmula para você. A fórmula tá assim, ó. M1Z1 mais M2 vezes Z2 mais M3 vezes Z3 sobre M1 mais M2 mais M3. Mesmo que você não soubesse a matéria de números complexos, basta você substituir. É só fazer substituição. Então vamos lá, ó. Z. M1 mais M2 mais M3. 2 mais 3 mais 5. Vamos lá. M1, 2. Vezes Z1, 6 mais 3i. Mais M2, 3. Vezes Z2, menos 2 mais 4i. Mais M3, 5. Vezes Z3, 6i. Pronto. Basta você fazer essa conta aqui, ó. Aí fica meio fácil de fazer, ó. 2 mais 3 dá 5, mais 5 dá 10. Vamos fazer uma distributiva. 2 vezes 6 dá 12. Mais 2 vezes 6, 3 dá 6i. 3 vezes menos 2 fica menos 6. 3 vezes 4 mais 12i. Mais 6 vezes 5, 30. Pronto. Aí, ó, Z, vamos juntar o que dá. Falando parte técnica, juntamos a parte real e juntamos a parte imaginária. Ou seja, eu vou juntar quem tem I e quem não tem I. Quem tem I? Quem não tem I? 12 menos 6, 6. Juntando a parte que tem I. 6i mais 12i, 18i. 18i mais 30i, 48i. Tudo isso sobre 10. Vou simplificar tudo por 2. Divide tudo por 2. Então, meu Z vai ficar assim. 6 por 2 dá 3. 48 por 2 vai dar 24i. 10 por 2 dá 5. Como ele pergunta qual que é o centro de massa, ele quer um ponto. Toda vez que você tem um número complexo na forma algébrica, você automaticamente tem um ponto. A parte real seria o teu x, a tua parte imaginária seria o teu y. Então, o meu ponto, parte real, 3 sobre 5, e a parte imaginária, 24 sobre 5.
Isto está na tua letra E de estudante, gabarito da questão 78, letra E. Tudo bem? Então vamos lá, mais uma questão do número complexo, questão número 79, ele fala assim: considerando os complexos Z1, Z2, Z1, Z2 e W igual a 4, Z1 sobre Z2, então a forma trigonométrica deste número W é dado por quanto, tá? Pessoal, tá aí uma questão muito técnica. Então vamos fazer o seguinte, primeiro ele fala assim, o W é 4 Z1 sobre Z2. Eu vou calcular Z1 sobre Z2 primeiro, só para você, porque essa questão é meio compridinha. A gente quer Z1 dividido por Z2, tá? Mas o Z1 ele me dá 6 mais 3i, Z1, 6 mais 3i, sobre Z2 ele me dá também, menos 2 mais 4i. Tá? Só que olha só, a gente não costuma trabalhar com o número imaginário embaixo, então o que você tem que fazer? Você tem que racionalizar. Para você poder racionalizar número complexo, lembra? Multiplica em cima e embaixo, pelo que a gente chama de conjugado. Troca esse sinal no meio. Então eu tenho que pegar tudo isso aqui e olha só, multiplicar por menos 2, menos 4i. Repare que a gente só trocou o sinal da parte imaginária, só o sinal no meio. Então a partir de agora não tem que fazer distributiva sem parar, ó. Z1 sobre Z2. Vamos lá. A parte de baixo é fácil, certo? A mais B, A menos B, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que seja menos 2 ao quadrado, menos o quadrado segundo, 4i ao quadrado. Em cima, distributiva, não tem jeito. 6 vezes menos 2, menos 12, menos 12, perdão. 6 vezes menos 4, menos 24i. 3i vezes menos 2, menos 6i. E esse com esse, mais com menos fica menos. 3 vezes 4 dá 12, i vezes i ao quadrado. Então vamos lá. Ainda Z1 sobre Z2. Bora. Embaixo, menos 2 ao quadrado, 4. Olha que importante agora, para a gente não perder tempo. 4 ao quadrado dá 16. Aqui vai ficar i ao quadrado. Lembra? I ao quadrado é menos 1. 4 ao quadrado, 16. I ao quadrado é menos 1. Aqui vai dar menos 16. Menos com menos fica mais 16. Aí olha só que legal em cima. I ao quadrado é menos 1, certo? Menos 12 com menos 1 dá mais 12. 12 com menos 12 eu posso cortar. Ó. 24 com 6, menos 24 com menos 6 dá menos 30. Certo? Então aqui vai ficar menos 30i. Isto. Cadê? Achei. Beleza. Então agora, olha só. Dando uma arrumada, Z1 sobre Z2. Menos 30i sobre 20. 0 com 0 eu posso cortar. Vai ficar menos 3i sobre 2. O que a gente acabou de fazer? Só essa parte. Z1 sobre Z2. Não fizemos mais nada. Menos 3i sobre 2. Então agora ele fala assim. Meu W é 4 vezes Z1 sobre Z2. Então vou substituir. W, 4 vezes. Z1 sobre Z2 eu tenho menos 3i sobre 2. Ó, 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Então vamos lá. Meu W vai dar menos 6i. Pronto. Agora a gente já achou o W. O nosso problema não é só esse. Ele pede a forma trigonométrica disso aqui. Então, vamos continuar do outro lado. Na questão 79, a gente acabou de achar o W, que é menos 6i. Ele pede a forma trigonométrica. Então, vamos lá.
Essa questão ele é mais rápido de fazer porque ele é imaginário puro, não tem parte real. Então eu posso fazer assim. Ó. A forma trigonométrica de qualquer número complexo, no caso W, é dado assim. P vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Mas eu quero θ. Olha por que fica mais fácil fazer. Ele é imaginário puro. Quando você bota no teu gráfico, lembra? Esse aqui é o eixo real e esse aqui é o eixo imaginário. A parte real é 0, a parte imaginária é menos 6. Então, menos 6 estaria aqui para baixo. Ó. Vou anotar aqui só para você ver, ó, menos 6. Então, o que eu já sei? Daqui até aqui tem 270 graus. Esse ângulo aqui é 270 graus. Tá? Né? Lembra da circunferência? 90, 90, 90, 270. E esse teu P que está aqui, teu Rho que está aqui, é a distância da origem até o teu afixo. Essa distância que está aqui, ó, é 6. Não existe distância negativa. Claro que se aprendeu uma outra fórmula. O Rho é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Mas eu não preciso. Esse meu Rho é 6. Então, meu W seria 6, que multiplica cosseno de 270 mais I seno de 270 graus. Mas é claro que não está em graus, está tudo em radianos. Então, vamos lá. W, 6 vezes cosseno de 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2. Mais I seno de 3π sobre 2. Para quem não lembra, π vale 180, né? 180 por 2 dá 90. 90 vezes 3 dá 270. Isso que está aqui é o gabarito da nossa questão 79, que é a letra D de dado. Letra E, no caso, né? D. Beleza? Opa. Então agora a questão número 60, questão de polinômios, tá? Olha o que ele fala. A quantidade total de revistas vendidas pela banca do Sr. Roberto entre 2010 e 2014 pode ser expressa pelo polinômio 60x ao cubo mais 70x ao quadrado mais 14.900 mais 30.000. E o número de tipos de revistas vendidas nesse período pode ser expresso por tx 10x mais 20, em que x é o número de anos decorridos de 2010. Uma expressão que descreve o número médio de cada tipo de revista vendida no ano é igual a quanto? Bom, então tudo que eu quero saber é número médio de revistas vendidos. Para saber número médio, basta fazer assim. Você vai pegar todas as revistas vendidas e dividir pelo total de tipos de revistas. Então, basicamente falando, eu vou pegar o polinômio n e vou dividir pelo polinômio t. É só fazer essa divisão. Já vou montar a divisão prontinha para você. O polinômio m é assim, ó. 60x ao cubo mais 70x ao quadrado, mais 14.900, x, mais 30.000. Tudo isso aqui nós vamos dividir por 10x mais 20. Pronto. Para fazer essa divisão, você deve lembrar, né? Princípio básico de divisão, muita gente aprendeu isso na 8ª série. 60x ao cubo dividido por 10x, 60x ao cubo dividido por 10x vai dar 6x ao quadrado. 6x ao quadrado vezes 10x vai dar 60x ao cubo. Vem para cá, menos 60x ao cubo. 6 vezes 20 dá 120x quadrado. Vem para cá, menos 120x ao quadrado. Toda vez que você multiplica, joga para cá com o sinal invertido. Tranquilo? Então vamos lá. Já multipliquei todos, vou juntar todos. 60x ao cubo com menos 60x ao cubo, posso cortar. Ó. 70x ao quadrado menos 120x ao quadrado dá menos 50x ao quadrado. Vou repetir esses dois, tá? Mais 14.900, x mais 30.000. E agora, vamos continuar dividindo. Menos 50x quadrado dividido por 10x quadrado vai dar menos 5x. Pode ver, ó.
5 vezes 10 dá 50, x vezes x, x quadrado. Menos 5x vezes 10x dá menos 50x quadrado. Vem para cá, mais 50x ao quadrado. Você multiplica, vem para cá, troca o sinal. 5 vezes 20 dá 100. Menos 100x, vem para cá, mais 100x. Multiplica os dois, vamos juntar. Esse com esse corta. 14.900 mais 100 vai dar 15.000x. Vou repetir, 30.000. Vamos continuar aqui embaixo. 15.000x dividido por 10x vai dar 1.500. Pode ver, ó. 1.500 vezes 10 dá 15.000. Vem para cá, menos 15.000x. 1.500 vezes 20 dá 30.000. Vem para cá, menos 30.000. Esse com esse corta, sobra 0. Então, o resultado da minha divisão é 6x ao quadrado menos 5x mais 1.500. Esse é o polinômio que indica a média das revistas vendidas, que está na letra B de bola. 6x ao quadrado menos 5x mais 1.500. Tudo bem? Bastava você lembrar, média. Você soma tudo, divide. Então, tudo que ele queria era uma divisão. Aí você tem que saber o procedimento da divisão. Beleza? Com vocês agora a questão número 81, bem técnico também. Olha o que ele fala. O lucro de uma empresa em milhões de reais é dado pelo polinômio PT, 1/4 t ao cubo, menos 4t ao quadrado, mais 17t menos 20, em que t é o tempo em anos, T1, T2, T3 representam o ano em que o lucro da empresa é 0. Sabendo que T2 é o dobro de T3 e T3 tem 8 unidades a mais do que T1, a média entre as duas maiores raízes desta equação é igual a quanto, tá? Pessoal, tá aí uma questão super técnica. Vou copiar aqui para você. Primeiro, ele me dá a equação. PT vai ser assim. 1/4 t ao cubo, menos 4t ao quadrado, mais 17t, menos 20. Tá? E ele fala que T1, T2, T3 são os anos em que o lucro é 0. Opa! Se você joga aqui o valor e dá 0, você sabe que ele está te dando as raízes da equação. Então, T1, T2, T3 são as raízes da equação. Vamos anotar. T1, T2, T3. Se você tem uma equação do terceiro grau, então você tem 3 raízes. Me permita fazer assim, ó. T1 não sei quanto vale, eu vou chamar de x. Aí ele fala assim, ó. Sabe-se que T2 é o dobro de T1. Então, T2 é 2x. Dobro. E T3 é 8 unidades a mais do que T1. Então, 8 unidades a mais do que x. Então, 8 mais x. A pergunta dele é, qual que é a média entre as duas maiores raízes? Então, vamos ver se você lembra, né? Existe uma relação que a gente chama de relação de Girardi. Ele resolve essa questão muito rápido. Vou mostrar para você. T1 mais T2 mais T3, isso aqui tem uma fórmula. A tua fórmula é menos B sobre A. Primeiro eu vou substituir. T1 é x, mais T2, 2x, mais T3, 8 mais x, igual. Agora vamos lá. Menos B sobre A. Você lembra? A, B, C, D. O teu B é menos 4. Com esse menos, fica 4. O teu A é 1 sobre 4. Aí fica fácil, ó. X mais 2x, 3x, mais x, 4x. 4x mais 8, igual. Conserva a primeira e inverte a segunda, isso aqui vai dar 16. Aí fica fácil, ó. 4x. 8 vai para lá, menos 8. 16 menos 8 dá 8. Então, o meu x é 2. Se você tem o x, você tem todas as raízes. Vou anotar aqui para você. T1
T2, T3. O T1 é o x, que é 2. O T2 é 2x, 2 vezes 2, 4. O T3 é 8 mais x, o x é 2, é 10. Essas são as raízes da tua equação, 2, 4 e 10. Aí ele fala assim, qual é a média entre as duas maiores raízes? Bom, as duas maiores raízes são essas, né? Média entre dois valores, soma as duas, divide por 2. Então, a nossa média é x barra 4 mais 10 sobre 2. 10 mais 4, 14, sobre 2, 7. Esse é o gabarito da questão 81, gabarito D de dado. Beleza? E aí, pessoal, de um modo direto a gente resolveu as questões mais importantes para vocês. Tem mais algumas questões compridíssimas, seria legal você que vai fazer algum vestibular tentar resolver todas, né? O simulado está bem elaborado, as questões que estão ali caem muito na tua prova do Enem, então o ideal é que você tente refazer todas que você puder, tá? Fora isso, permaneça em casa, sucesso para vocês, saúde, abraço.